Eu cresci acreditando que a minha família era perfeita. Meu pai pastor, minha mãe missionária, a gente viajava muito, vivia bem. E quando eu fiz 13 anos de idade, a gente saiu do interior pra ir pra capital. E lá eu descobri várias coisas, eu mudei várias coisas, e uma das coisas que mais mudou foi a minha cabeça. Eu tava mexendo no celular do meu pai um dia e eu acabei lendo umas mensagens no celular dele de outra mulher, falando que a noite foi boa, que tudo era bom, e meu pai era taxista. Então ele vivia mesmo na rua, ele às vezes chegava no outro dia e ele sempre tinha desculpa de que estava trabalhando. Eu achava estranho, mas se minha mãe não reclamava, eu também não. Até que quando eu descobri essa traição, eu fiquei muito revoltada com ele. Falei, mas como meu pai tá fazendo isso com a minha mãe? Eu achei um absurdo. E eu fiquei me preparando para falar para ela. E eu cheguei na minha mãe com muito cuidado, eu fiquei com muito medo, sabe, de contar pra ela e saber a reação. E quando eu falei que meu pai tava traindo ela falou pra eu não me preocupar. E eu disse, mas como assim, mãe, não me preocupar? Ele tá te traindo. Ela falou, mas eu já sei, minha filha. Eu suporto isso aí desde que vocês nasceram. Eu falei, mas mãe, por que você suporta a traição do meu pai? Ah, porque eu não queria que vocês crescessem sem pai. Eu falei, mãe, tá bom. O meu pai realmente sempre foi muito presente, deu de tudo pra gente. Nesse quesito, ele tá certo. Ele foi um bom pai. Mas ele nunca foi um bom marido. E você não pode suportar isso por causa da gente. E minha mãe falou, minha filha, a gente não pode tirar a nossa imagem de família perfeita. Nós somos exemplos da igreja. Não tem como. Então a gente tem que aceitar. Pronto. E eu comecei dali a ter uma revolta dentro de mim, de ter que ver o meu pai pregando uma coisa e minha mãe sentindo outra, e eu sabendo o que era verdade e o que não era, e tendo que aguentar aquilo tudo dentro de casa. E aquilo começou a me fazer muito mal, e eu comecei a me tornar uma pessoa extremamente revoltada com isso. Foi vivendo, o tempo foi passando, eu tive que aguentar tudo aquilo. Eu olhava pra cara do meu pai e eu sentia raiva dele, sabe? Eu comecei a sentir mágoa, comecei a sentir ódio, rancor. E quando ele descobriu que a gente descobriu que ele traía minha mãe, ele não era mais aquele pai legal, aquele pai que tentava enganar a gente. Ele começou a tá nem aí mesmo, sabe? E aquilo foi me doendo. Eu fiz 14 e quando tava prestes a chegar na minha festa de 15 anos, a gente tava se reunindo pra fazer a festa de aniversário. Então, pelo menos aquilo tava me fazendo bem, tava me fazendo esquecer um pouco de tudo que eu vinha carregando há 2 anos dentro de mim. E aí começou os preparativos, foi tudo muito ótimo. E quando faltavam 6 meses pra minha festa, porque a gente já tava programando há 1 ano, a gente descobriu que o meu pai tava com leucemia crônica, aqui pro tratamento dele. E além de ter o meu dinheiro da minha festa, acabado com a minha festa por causa de uma doença, eu entendo, eu ia pro hospital, eu ficava com ele, sabe? Mesmo eu com raiva de tudo aquilo, eu não conseguia sentir amor, sabe? Pelo meu pai, eu não conseguia sentir pena dele. Eu tava com um sentimento muito grande dentro de mim, de revolta. Eu lembro que faltando 15 dias pro meu aniversário, eu fui lá no hospital com a minha irmã mais velha e ela foi no supermercado comprar algumas frutinhas pra ele e eu fiquei do lado dele, do lado da maca. E ele olhou pra mim naquele dia e falou assim, minha filha, eu sei o tanto que você tá magoado comigo e eu quero te pedir perdão. Você me perdoa por tudo que eu fiz com você, por tudo que eu fiz com a sua mãe. E naquele momento eu não consegui falar nada. Eu olhei assim pra ele, sabe? Eu passei a mão na testa dele e falei, pai, descansa. Falei pra ele, descansa. Ele tava reagindo bem aos remédios e ao tratamento. Então, quando ele melhorasse, a gente conversava. E eu fui embora pra casa. Quando passou 1 semana, a gente só recebeu a ligação de que o meu pai tinha morrido. Ele realmente entrou em óbito e foi uma sensação tão tremenda dentro de mim. Eu tava no velório, eu não conseguia chorar, eu não conseguia sentir, eu não conseguia... Sabe, parece que eu não tava ali, parece que só meu corpo tava ali, eu não tava ali de verdade. E por muito tempo depois da morte dele, eu carreguei uma dor, uma mágoa, um ódio dentro de mim. Só que o pior do que tudo isso foi não ter falado pra ele, pai, eu te perdoo, eu te amo, desculpa também de ter ficado magoada com você. Ele foi embora sem eu ter dado o meu perdão pra ele. A minha raiva, a minha mágoa, o meu orgulho foi muito maior do que o momento. Então a vida me trouxe um momento de pedir perdão pro meu pai e eu não soube aproveitar esse momento.
Então, eu fico muito triste, muito revoltada, porque o meu remorso hoje fala mais alto. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que se vocês têm a oportunidade de perdoar, se vocês têm a oportunidade de dizer que ama, mesmo se a pessoa te magoou, mesmo se foi profundo, cara, se a minha mãe, que era quem mais tinha que suportar tudo isso, não guardou rancor, por que eu tinha que guardar esse sentimento dentro de mim? Então eu voltei pra igreja porque eu tinha me afastado e eu comecei a pedir perdão pra Deus mesmo, porque não tinha como eu pedir perdão pro meu pai mais. E isso me dói muito até hoje. Então, gente, não deixem de perdoar as pessoas que você ama, não deixe de estar do lado das pessoas que você gosta, não deixe de dizer para as pessoas o tanto que elas são importantes. Não perde a oportunidade de perdoar ninguém. O perdão, ele fala mais sobre nós do que sobre o próximo. Essa dor, ela tá dentro de mim. Ele foi embora e a dor ficou aqui. Então, eu espero realmente que vocês saibam e aprendam a perdoar igual eu aprendi. Nossa, gente, que situação, né? Que história. Eu fiquei muito tocada, muito sentida. Eu acho que falar de perdão é uma coisa muito importante. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários se você já passou por alguma situação parecida, se você já deixou de perdoar alguém, se você já perdeu alguém que merecia um perdão e não teve. E se o seu comentário for bem legal mesmo, eu vou fixar ele, tá bom? Então, comenta aí, se inscreve no canal, dá like e não esquece de mandar sua história, gente. Agora mandar sua história no canal ficou bem mais fácil aqui pro tratamento dele. E além de ter meu dinheiro da minha festa, acabado com a minha festa por causa de uma doença,